Curso de Windows, aula 49. Estamos continuando a nossa série de drivers. Esta é a segunda aula sobre driver. Nós vamos dar o serviço em ordem alfabética, sempre aqueles altamente necessários, ou seja, até eles, né, e entre eles esses apagadinhos vocês podem tirar, depois eu posso dar a lista completa para vocês. Então vamos ver desde o app info até o ban, que são operações em background. Appinfo é um serviço em modo kernel, não pode ser desabilitado. Fiquem bem atentos a essas notas que eu vou botar no serviço quando ocorrer isso. Facilita a execução de aplicativos interativos com privilégios administrativos adicionais. Isso é quando você faz o elevator. Vou falar aqui embaixo. Se esse serviço for interrompido, os usuários não poderão iniciar seus aplicativos com os privilégios administrativos. Então, é quando você dá clique direito e fala abrir como administrador, você está fazendo isso daqui. É quando o seu programa precisa de privilégio administrativo adicional, ou então você quer que ele rode mais rápido. Você pode dar clique direito em um navegador para fazer isso, ou programar o atalho, para o atalho já vir com isso. O problema é que vem aquele prompt, né, o consent e o X, que se chama, do sistema, te fazendo aquela pergunta, né, que o aplicativo vai fazer alterações no Windows e tal, se você deseja prosseguir. Então, como eu disse, se você não tiver esse aplicativo rodando, se até que o Windows traga, o sistema não vai fazer o elevated, tá? E dispara um processo que faz o elevated deste seu processo que você está rodando. Tá? O elevator também é um processo. Então, ele executa num grupo de serviços chamado de Local System, um dos mais importantes aí, e dentro do svc host.exe. Por quê? Como eu já expliquei na aula de svc host, aquele processo que não tem uma interface visual, como é o caso do appinfo, ele precisa ser executado com a ajuda do svchost.exe. Áudio SRV também é um serviço de modo kernel, não pode ser desabilitado. Ele é a camada base de áudio do Windows. Então, ele gerencia áudio para programas baseados no Windows. Se for interrompido, é óbvio, dispositivos e efeitos de áudio não vão funcionar corretamente. Aliás, nem vão funcionar. Ou seja, se for desabilitado, qualquer serviço que dependa dele explicitamente não poderá ser iniciado. Os drivers de proprietários do Audio Service, né, de áudio, rodam em cima desta camada daí. Tá? Ela não atende pelos dispositivos Plug and Play. É preciso uma outra camada para isso. Audio Endpoint Build. Gente, o pessoal é porco mesmo para traduzir. Olha como é que traduziram isso. Construtor de pontos de extremidade. Não é nada disso. Audio Endpoints são os pontos finais de áudio, ou seja, são as entradas de áudio ou saídas, correto? Então, são pontos de áudio. Então, por exemplo, quando você está aí com o seu Audio Service rodando o anterior, você espeta alguma coisa ou liga algum dispositivo de áudio, como uma placa de som V8, uma PCIe, ou um tipo PCI também, ou então aquela que o pessoal usa para a música, que dá efeitos, não estou lembrado do nome dela, é uma placa rosa comprida que muita gente usa para alterar voz. Então você liga, aí aparece no canto da tela, se você tiver com as opções corretamente ligadas do Windows, ele fala assim, ó, Audio Point Build, né, carregado. Ou seja, entrou algum áudio. Ou seja, foi executado algum plug and play de um dispositivo de áudio sob a camada de Audio Service. Então ela gerencia dispositivo de áudio para o serviço áudio do Windows. Se for interrompido, dispositivos, efeito de áudio não funcionarão corretamente. Se tiver desabilitado, né, simplesmente você não tem som. Tem um monte de gente que acorda de manhã para gravar algum vídeo e esquece de ligar os dispositivos de áudio, né? Isso não é automático
No Windows, não. Então, tem que ligar o dispositivo. E todo mundo que grava profissionalmente não usa o áudio on-board do Windows. BAM, BAM, é também um serviço de modo kernel, não pode ser desabilitado. E pela explicação aqui, vocês vão ver que não pode ser desabilitado mesmo. Ele controla a atividade de processo em background. O que significa isso? A grosso modo, para quem mexe com Windows, não tem conhecimento de sistema operacional, são processos que rodam num espaço não visual. Estão rodando por detrás de tudo que vocês veem, não dependem de foco de cursor, ou seja, não pode ser interrompido como os processos visuais quando minimizados. Esses aí, se eles pudessem ser minimizados, eles continuariam rodando. Um exemplo disso é quando você minimiza o navegador, o áudio continua. Eu vou dar um pouquinho de detalhe, mas sem ser muito técnico aí. Então vamos falar um pouquinho sobre o que são esses processos em background, usando aquilo que vocês estão acostumados todos os dias, que são os navegadores. Por exemplo, o Brave Browser, então isso vale para o Chrome e vale para o Edge. Ele dispara vários processos, vocês já devem ter visto pelo gerenciador de tarefa. Então vocês veem, uma parte dos processos, né? Um cuida da renderização, o outro cuida de áudio, o outro cuida de streaming. E ele abre mais um novo processo, mais um executável para cada aba que vocês abrem. Então, tem o processo principal e tem os seus processos filhos, que não são exatamente thread. Então, ele faz isso para quê? Para se uma das abas der pau, o renderizador continua agindo para as outras. E esses processos se comunicam entre si. Então, por exemplo, se você minimiza o Brave, o renderizador continua executando, o áudio também, tanto é que você escuta ou uma aba ou as outras, se tiverem todas com o som habilitado. Geralmente a gente faz isso para deixa o áudio para monitorar se ele continua executando. E vocês veem que quando a CPU fica sobrecarregada, o áudio vai parando ou vai tremendo. E tanto que o streaming continua rodando em background, vamos fazer a prova disso, que se você dispara os vídeos, vários vídeos, e minimiza as abas, quando você volta às mesmas, né, depois de um tempinho, o streaming continua funcionando porque o vídeo avançou. Vídeo anda junto com o áudio, não exatamente em paralelo, né, porque às vezes ele pode dar aquela gaguejada quando a CPU está sobrecarregada. Então, isso aí é um exemplo de processo em background, aqueles que o Brave dispara para o seu funcionamento. Os primeiros aqui, ó, ficam em background, você não vê. Você só vê as abas, o resultado das imagens e o resultado do som. Então não percam essa série sobre drivers do Windows. Este é o final da aula 49. Muito obrigado por sua atenção e paciência.